A vida que nós buscamos nos foi concedida pelo Deus Pai, através do Deus Filho, e quem nos conduz ao Deus Filho é o Espírito Santo, aquele que nos guia, aquele que nos dá o entendimento da palavra, para nós alcançarmos misericórdia através do seu Filho Jesus. Em quem está a vida eterna? O Deus Pai, igreja, Ele é poderoso, soberano sobre todas as coisas. No Deus Pai do Senhor Jesus Cristo está a proteção, livramentos. O Deus Pai, Ele tem poder e autoridade para guardar, proteger, abrir portas, fechar porta, dar honra, permitir que a desonra venha. Ele tem o poder e a grandiosidade para fazer o que Ele quer no tempo dele, e nós não podemos mudar esse quadro, porque Ele determina do jeito dele, assim seja. Mas quando nós falamos de vida eterna, o Deus Pai do Senhor Jesus Cristo concedeu ao seu Filho a vida eterna. As pessoas falam em nome de Deus e prosperam, e tem proteção, tem livramento. As pessoas falam em nome de Deus e Ele guarda. Mas sabe por que o Deus Pai nos ama tanto e nos guarda de todos os flagelos que a vida nos impõe? Porque Ele acredita que um dia nós vamos encontrar no seu Filho Jesus o caminho da eternidade. O Deus Pai é proteção, é livramento. O Deus Pai é amor, é grandiosidade, é poder e soberania. Mas a vida eterna Ele concedeu ao seu Filho Jesus. Tudo que nós buscarmos, humanamente falando, no Deus Pai, nós podemos pedir e receber, porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Ele é tão misericordioso que Ele pegou o seu Filho e entregou por nós. O Deus Pai é tão bondoso, mas tão perfeito, que Ele faz o maior sacrifício da história da humanidade, entregando o seu Filho Jesus por nós. Mas no momento que Ele fez o sacrifício dele com o seu Filho, Ele concedeu ao seu Filho o direito para a vida eterna. Quando nós buscarmos a vida eterna, devemos entender que a vida eterna está em Jesus Cristo. E esse tem que ser o entendimento de um verdadeiro cristão. Jesus, igreja, Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus encarnado no seu Filho. O Deus Pai, Ele nos deu vida eterna no seu Filho Jesus. Nós vamos ler algumas mensagens aqui, deixando claro que Jesus Cristo é o único caminho para a eternidade, que Jesus Cristo é o único Deus que tem salvação. A salvação que estava no Deus Pai foi concedida ao Deus Filho. O Deus Pai ficou com a missão de guardar, proteger, guiar, instruir, dirigir o Espírito Santo para nos levar ao Filho dele, porque no Filho está a vida eterna. Vida eterna está em Cristo Jesus. Não tem outro Deus que salve fora do Senhor Jesus Cristo. O Deus Pai do Senhor Jesus Cristo pode nos dar vida eterna? Pode. Mas sabe por que Ele não vai dar? Porque Ele sabe que hoje a salvação está no seu Filho, pelo sacrifício que Ele fez. Quem não aceitar o Filho de Deus como seu único Senhor e Salvador, vai perder a vida eterna, mesmo falando em nome do Deus Pai. Se o Deus Pai fosse bonzinho a ponto de me salvar porque eu faço bem a alguém, Ele invalidaria o sacrifício do seu Filho Jesus. Você imagina o Deus Pai do Senhor Jesus Cristo olhando para um de nós aqui, e a gente tem um coração todo bonzinho, tira
a blusa, dá para um, tira o sapato, dá para outro, faz tudo que nós achamos que é obra social. Aí o Deus Pai olha para a pessoa e diz: mas esse menino é muito bom, esse seu João é muito bom, esse seu Manuel é excelente. Olha, eu vou conceder salvação ao seu Manuel. Só que o seu Manuel, o seu João, não aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O seu João não aceita que Jesus é o Senhor da sua vida. O seu João não aceita que Jesus Cristo morreu e deu a vida por ele, e em Jesus está a salvação e vida eterna. Se o Deus Pai salvar o seu Manuel ou o seu João, porque ele é bonzinho, ele está invalidando o sacrifício que ele fez com o seu filho, igreja. O Deus Pai vai permitir que o seu João prospere, que o seu João viva em paz, que o seu João tenha uma vida plena na terra, que alcance até os seus objetivos. Mas o Deus Pai concedeu ao Deus Filho a vida eterna. Se o seu João não reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador e passar a ser um adorador do Senhor Jesus Cristo, o seu João pode pegar a sua vida e dar pelo mundo, que ele assim vai perder o direito à vida eterna. Não existe obra que salve fora do Senhor Jesus Cristo. Não existe bondade que salve desprezando a Jesus Cristo, igreja. Nós temos que saber quem é Jesus Cristo. Não existe obra e bondade que salve fora do Filho de Deus, fora de Jesus Cristo. Eu posso ser bem e dar as minhas vestes e tudo que eu tenho para os outros. Se eu não reconhecer Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, eu perderei a vida eterna, o direito para a vida eterna. O Deus Pai não salva fora do seu Filho Jesus. Se ele salvar, ele invalida o sacrifício do seu Filho. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aquele que diz que acredita no Filho de Deus, esse deve ter confiança nos mandamentos de quem? Do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, senão por Jesus. Se ninguém vai ao Pai senão por Jesus, determinado pelo próprio Jesus, então a salvação está em Jesus Cristo. Por isso eu tenho plena convicção que Deus não salvará uma alma fora do seu Filho Jesus após o nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. O Deus Pai é poderoso, é criador, é soberano, é eterno, tem proteção, tem livramento. O Deus Pai nos ama de tal maneira que Ele nos guarda e nos protege de todos os flagelos, para um dia nós podermos alcançar a salvação no seu Filho Jesus. Nós temos que entender que a salvação foi concedida ao Deus Filho pelo Deus Pai. E o próprio Deus Filho disse: ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Quando a Bíblia diz ninguém, é ninguém, igreja. Não basta eu ser bonzinho, não basta eu pegar todos os meus bens e dar para alguém, não basta eu agradar todo mundo, se eu não reconhecer Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador, eu estou correndo risco de perder a vida eterna. Tenha o entendimento
de quem é Jesus Cristo. 1 João 2, 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Se eu não acreditar em Jesus Cristo, eu estou negando ao Pai. Quem não confessa o Filho não confessa ao Pai. Quem nega o Filho está negando ao Pai. E se eu nego a Jesus Cristo, eu estou negando o reino de Deus. Se eu estou negando que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, eu estou negando a salvação no Deus Pai. A salvação está no Deus Pai, concedido agora ao Deus Filho. Nós temos que ter essa consciência. Humanamente falando, o Deus Pai ama as suas criaturas e de toda maneira Ele tenta levar nós ao seu Filho Jesus. Porque no Filho Jesus está a salvação eterna. Fora de Jesus Cristo, o Deus Pai não vai salvar ser humano nenhum, porque a salvação foi concedida ao Deus Filho. Veja que quem nega o Filho nessa mensagem, nega o Pai. Todo que tem o Filho tem igualmente o Pai. Todo que não tem o Filho não tem o Pai. Não basta nós falarmos em nome de um Deus, igreja, quando a causa é salvação, e acharmos que nós vamos ser salvos. Se você confessar um Deus, mesmo que seja o Deus Pai, se não for confessado no Deus Filho, você não vai ter salvação. Você está negando o Deus Filho, aquele em quem está a vida eterna. Todo que nega a Cristo, esse é o anticristo. Nele habita o espírito do anticristo. Todo que negar o Filho, esse nega o Pai. Não tem como eu confessar o Deus Pai na minha vida se eu nego ao Deus Filho. Você está entendendo a importância de nós reconhecermos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador? Você está entendendo a importância de nós, quando citarmos o nome do Deus que tem salvação, citar o nome de Jesus Cristo? Jesus Cristo é o único Deus que tem salvação. E nós vamos ver aqui 1 João 4 e versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de quem? De Deus. Todo espírito que confessar Jesus Cristo como Filho de Deus vindo em carne, esse espírito é de Deus. Porque um dia o Senhor Jesus Cristo foi enviado ao mundo, igreja, em forma humana, se entregou por nós, deu a vida por mim e por você, e todo aquele que não confessa Jesus Cristo vindo em carne para salvar a humanidade, esse espírito não é de Deus.